Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, uma terça-feira, 18 horas e 14 minutos, dia 25 de junho de 2019. Eu agradeço a sua audiência, convido a participar na área de comentários, peço que deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Vamos seguir junto durante 30, 40 minutos estudando as bolsas internacionais e também o mercado doméstico. Ok? Enquanto eu vos falo, pessoal, está escrito aqui por 4-1, segunda turma do STF nega primeiro pedido de liberdade de Lula. Então, por 4-1, a segunda turma do STF nega primeiro pedido de liberdade de Lula. Acabou de sair aqui, eu recebi um pushing da Exame. Ok? Foi um dos fatores de estresse hoje no nosso mercado. Cara, se vocês quiserem ter contato comigo de manhã, eu distribuo informe e cenário gratuitamente. Só colocar nome e e-mail na página toptraders.com.br, você já recebe a partir do dia seguinte. Nós colocamos um robozinho, ele leva o seu e-mail para uma lista, nós automatizamos o processo. Ok? Então falaremos primeiramente das bolsas americanas. Hoje houve uma alta significativa lá fora. Foi um dos motivos de ter ocorrido uma correção no Brasil, mas não o principal, né? Entretanto, todavia, a baixa é importante, mas ela era previsível, pelo que nós vimos ontem. Eu digo a baixa nos Estados Unidos. Ok, o petróleo, por sua vez, subiu, tensões Estados Unidos e Irã, EWZ, que é 2,66. Então, vamos iniciar os estudos pelas bolsas americanas. Então, como diria o poeta, vamos lá. Vou colocar os estudos aqui das bolsas norte-americanas na tela. Legal. Aqui nós temos o índice Nasdaq. Havia um sinal de topo bastante evidente, né? Quando existe a euforia da alta, você se depara com um homem enforcado cujo corpo vai fora da banda e fecha dentro, você fala, tendência de alta, só que não, né? Houve já o próximo candle já trabalhou totalmente dentro da banda de Bollinger, então indicaria no mínimo um teste do topo anterior a 7,910, 7,910. Esse ponto foi penetrado, então o alvo passa a ser o gap, o qual seria preenchido a 7,866. Eu acho que isso vai ocorrer região da média e o mercado americano deverá reagir, no caso o índice Nasdaq. É aquela velha história, né, pessoal? Gap de fuga, medida, gap de exaustão. No primeiro sinal, o mercado desce mesmo. Aí temos o S&P técnica, né? Que permite antecipação. Tem muita gente que fala, não dá para antecipar o movimento do mercado. Dá sim, só que tem que saber, né? No caso do índice do S&P futuro, que eu gosto de estudar, tinha um ponto aqui 295730. O mercado chegou a bater 296750, mas não sustentou, deixando uma mini shooting star seguida por um candle de dúvida. Então, quando é assim, né, você tem um rompimento falso de um topo anterior, é quase certo que vai haver uma correção, né? O que se torna alvo natural? Topo anterior, 2,911. Ou o próprio gap, onde está a média também. A seguir, nós falaremos do DJI, Dow Jones Industrial Average. É uma média das 30 maiores empresas do setor industrial. Também houve rompimento da máxima histórica, mas não houve sustentação, uma estrela cadente de livro, né? Aqui está. Seguido por um doji lápide, as mínimas acionadas. Então, o Dow Jones teria mais espaço para correção. Existe aqui o gap, mas ele está bem alinhado com o topo anterior e com a média. Então, aparentemente, nós temos mais espaço para correção nos Estados Unidos.
O que não significa que vai impactar negativamente ou positivamente aqui, porque nós teremos drivers internos muito grandes, mas assim, de alguma forma impacta, né? E aí, pessoal, EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York. O EWZ fez um movimento também, foi praticamente uma pinça, né? Por 3 sessões seguidas teve as mínimas muito próximas, as máximas muito próximas, batendo inclusive fora da banda de Bollinger Superior, em uma região de resistência, então uma correção normal. Ela viria no mínimo até 47,67, que é o topo anterior, só que ela violou essa região e fechou o gap, então provavelmente a gente pode ter mais algum espaço para correção, mas não deve se estender muito. Eu não vejo, sinceramente, essa barra de hoje no EWZ, no IBOV, como o início de uma virada, de um drama, como muita gente está pintando por aí. Eu acho que pode sim ter mais espaço para correção, mas não que o mercado vai reverter para queda. Ok? E aí temos o Crude Oil WTI, petróleo negociado em Nova York, na NYMEX. O petróleo, nós adiantamos o movimento, modéstia à parte, desde o primeiro dia. Né? Porque, na verdade, é muito fácil, né? É que assim, na análise técnica, quando eu não sou um grafista, eu não sou analista, eu não sou gestor, pessoal, eu sou um trader, um investidor igual você. Eu prefiro a palavra investidor. Trader é uma palavra muito pretensiosa. Eu sou trader. É nada, que trader, né? Você é investidor. O trader é realmente aquele cara que se doa. Quem tá me ouvindo que se enquadra nesse perfil é trader. Então o cara, para falar que é trader ou a senhorita, a senhora, tem que ralar muito, tem que estudar, tem que ler, tem que praticar, tem que gostar de trocar ideias com pessoas de valor, fazer treinamento, investir em educação, operar, ter taxa de sucesso. Aí você é trader, né? Então, às vezes você se depara com situações difíceis no mercado e às vezes é muito fácil. Pô, você tem uma região aqui que marcou fundo, aí o mercado vai e faz um rompimento falso dela, faz um arame. Pô, se não for comprar aí vai ser quando? Né? Aí você tem um W, tem um eixo, vai desenvolvendo a alta, aí corrige apontando para cima, sinal de força, né? Agora pode ter alguma correção, mas ali embaixo era mole, né? Mesma coisa do Brent, ó, faz o fundo rompendo falso, fundo anterior aqui em fevereiro, monta o arame, é moleza, né? Aí Marobuzu corrige na parte alta acima de média. Estão touros no comando. E aí falemos de criptomoedas, Bitcoin na tela. Então nós temos aí o Bitcoin, a tendência de alta. Eu até falava para vocês que o Bitcoin a gente pode trabalhar para quem está comprado com mínima. Muita gente esperava que o Ibovespa fizesse esse movimento de se pendurar na média de 5, só que aí hoje teve esses drivers, né? Quando envolve bandido, pessoal, quando envolve polícia, é complicado de você aplicar a técnica. Era aquilo que eu falava para vocês, ó. Lembra que eu falava da JBS? Pessoal, JBSS3, ela está negociando a R$ 6, R$ 7, ela vale 20. Só que os irmãos batistas, bandidos, safados, salafrários, canalhas, a empresa tem que se livrar um pouco da imagem deles, mesmo que eles continuem no quadro societário. Né? E eu lembro que quando teve esse gap aqui, eu falei que era um gap de fuga, muita gente falou que eu era louco, que a ação já era, e foi um gap de fuga mesmo, nunca mais foi fechado. Foi no dia 14 de novembro de 2018. E a ação dobrou. Né? Agora, quando envolve bandido, canalha, sendo ele um ex-presidente ou ministro do STF, o mercado estressa. Né? Então, se o bandido, por exemplo, permanece preso e o canalha do ministro, por exemplo, tem o seu plano de golpe, digamos assim, sabotado, o mercado pode voltar a subir amanhã. Então, no caso do Bitcoin, o Ibovespa poderia fazer esse movimento. Ou não, tanto que não fez. Então, o mercado fica na eminência
né? Na verdade, o mercado fica na iminência, ok? Eminente é diferente de iminente. Então, o mercado fica na iminência, né? Ele fica prestes a fazer um movimento de virada, né? Seria como se fosse uma ameaça, né? Algo que pode estar próximo de ocorrer. Então o que você faz? Você marca a mínima do pregão anterior. Se houver, por exemplo, a violação, você dá uma tolerância de 1%, talvez, e stop lucro no bolso. E aí temos aí o Bitcoin Cash, né, que dá algum sinal de cansaço, porque ele tem um ponto aqui que é o 48199. Ele não consegue romper, só que é aquela história, pessoal. Correção na parte alta de um candle de força. Pode marcar a mínima do dia anterior, dá uma tolerância aí de 1,5% e segue o plano. E aí nós temos o Litecoin. É o caso da Via Varejo. A Via Varejo, que é a minha esposa na bolsa, ela poderia valer R$10? Poderia, mas, por exemplo, com o Cassino, com GPA como controlador, não mesmo. Agora as coisas mudaram, tiraram o Poison Pill, família Klein de volta, o mercado imagina que possa ser feito um processo forte online. Ela pode, mas não agora, isso é daqui meses, né? Daqui de repente 1 ano e meio, valer R$10. Mas, pô, você coloca R$10.000, daqui 1 ano e meio você tem 20, você vai conseguir isso onde? Coloca 30 mil. Só que ela pode ir a 2. É mercado, né? Dificilmente com a Ambev aconteceria isso, da ação perder 60% do valor ou dobrar. Então aí é aí que o investidor tem que traçar o perfil dele e equilibrar a carteira, que é o que eu ensino nas imersões. Então, no caso do Litecoin, as criptomoedas estão meio que trabalhando de forma independente, né? Sendo que geralmente elas trabalham alinhadas. Nós temos um teste de média. Teoricamente, para quem é ousado, é uma compra com stop abaixo da mínima de hoje. E aí o Ether. Nós temos o Ethereum, que faz um movimento mais perto do Bitcoin, mas não tão inclinado. Tem uma briga muito grande, ó, estrela cadente, homem enforcado, spinning top. Eu venderia por esses sinais que a gente tem, principalmente pelo fato da estrela cadente ter sido desenhada fora da banda e o mercado trabalhar dentro agora. Ok? Legal, deixa eu ver se tem algum pedido do YouTube que eu precise usar do Trading View. Não. Que aí nós já nos despedimos do nosso amiguinho. Então, nosso amiguinho no sentido irônico, né? Porque tem... Eu lembro quando eu trabalhava na indústria, tinha gente que se não pudesse almoçar com um amiguinho, estressava, né? E até hoje tem, você vai comer num lugar, se não sentar todo mundo na mesma mesa, o pessoal se estressa. É um caso sério, a gente está com uma geração aí extremamente inteligente, mas uma parte pequena, mas significativa dessa geração, muito mimimi, muita reclamação, que nem quando o pessoal vai reclamar no fórum de coisas secundárias, terciárias, aí eu falo, pô, muito Nutella, muito mimimi, reclamam de tudo, estão sempre se queixando. Vamos trabalhar, pessoal, trabalhar, estudar, pesquisar, trocar ideias, vamos crescer, vamos evoluir como seres humanos, como investidores, dentro da família, na sociedade, esse é o caminho, né? Então, os estrangeiros, pessoal, tá praticamente estável, em torno aqui de 50, 51, 53, 54 mil contratos na venda, só que no mercado de ações, eles chegaram ao dia 19, tá com 299 milhões e 127, aí foram para menos 48,789 no dia 21, mas pelo menos pararam de vender. Então, é aquilo que eu falei, muitas vezes o pessoal viu esse movimento aqui deles ficarem positivos, se empolga. Na verdade, não. Eles estão chegando, mas estão chegando bem de leve, e amanhã nós saberemos o fluxo cambial da semana passada. Lembrando que da retrasada foi bem positivo, inclusive o fluxo cambial financeiro, que é o que mais nos interessa. Perfeito?
E aí nós temos aqui os índices mundiais, queda na China, queda generalizada na Europa, apesar de leve, índice FTSE subindo. Então veremos a bolsa chinesa primeiramente. A bolsa chinesa caiu, só que deixou sombra inferior, respeitou esse topo aqui entre os dias 16 e 17 do 5, né? E é isso, pode ter mais algum estresse, testar a média ou uma região de 7,925, 7,925, 7,920 por aqui. Mas eu acredito nesse desenho só se realmente fechar abaixo da mínima do dia 11 aqui, que eu acho que pode arrefecer essa movimentação de reação. No caso do índice DAX, negociado em Frankfurt, na Alemanha, movimento normal, né? Aproximação de média, está levemente abaixo desse topo anterior. Eu acho que conserva ainda um viés altista, não vejo uma mudança significativa. A mesma leitura para o índice FTSE, FTSE é boa, né? Para o índice FTSE, que se aproxima de média, deve ter uma reação, se não for amanhã, no máximo na quinta-feira, na minha leitura. Perfeito, então, aqui no broadcast deve estar saindo alguma coisa do habeas corpus, né? Ó, a segunda é aquilo que eu estava falando para vocês. A segunda turma nega habeas corpus de Lula com decisão do STJ, né? Então negou o recurso. Se voltava contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, nesse processo o petista também pedia para sair da prisão. Sair da prisão? Ele pedia para sair da prisão, onde ele está desde abril do ano passado, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Então a segunda turma julga agora outro processo de Lula. Nele o STF debate se Lula pode sair da prisão e aguardar em liberdade até a conclusão do julgamento em que o petista acusa o juiz federal Sérgio Moro de agir com parcialidade ao condená-lo no caso do triplex do Guarujá. Então a discussão sobre o tema foi antecipada hoje pelo Estadão. Então julgou um processo, agora vai julgar outro. Ia ser para agosto, mas o hábil advogado de defesa do ex-presidente Lula, Cristiano Zanini, né, conseguiu, com a participação do seu amiguinho Gilmar Mendes, antecipar misteriosamente o julgamento. Será que tem gente que fica vendida antes dessas coisas ou não? Ou será que é só a minha imaginação? Porque não é possível, né? Ou fica comprada quando teve, por exemplo, a condução coercitiva, que eu e o meu grupo nós estávamos comprados naquele caso, mas eu achei que foi algo, no mínimo, digno de controvérsia. Nós estávamos comprados, pessoal. O mercado abriu com um gap de 3 mil pontos. A gente cravou na máxima, zeramos na abertura. Mas será que né, quando existe o exagero, sendo imparcial, será que é correto? Né, por exemplo, toda vez agora perto de vencimento de opções tem conversa, né? Vencimento de opções e vencimento de índice, né? Então é complicado, né? Mas vamos imaginar que não, né? Vamos imaginar que não. Então agora a STF está julgando a suspeição do juiz Sérgio Moro. Então vamos ao mercado doméstico. Vamos começar pelos ativos fixos. Petro Vale Bancos. Petrobras, mesmo com petróleo em alta, é sensível a tudo isso que ocorre, né? Também é verdade que existe uma distância muito grande em relação à média e um gap aberto, ela preencheu. Eu diria que ela pode até abrir em queda amanhã, mas se, por exemplo, o STF tiver juízo e negar esse pedido da suspensão do Moro, amanhã pode ser um dia altamente positivo. Então eu acho que ela encontrou suporte, pode até abrir em queda, mas ela teria espaço para reagir. No caso da Vale, a Vale, se alguém marcou mínima do dia anterior, perdeu no intraday, já saiu fora, colocou lucro no bolso. É um candle com baixo volume, assim como ontem. Né? Acho que seria possível traçar uma linha de tendência aqui para nos basearmos. E ela teria perdido essa linha, então é um ativo que coloca os seus investidores sob alerta. Mas também acho que se a queda continuar, não iria muito
abaixo do 51 da própria média de 21 períodos. Aí nós temos Banco do Brasil, que já demonstrava um candle suspicious, como diriam os americanos ontem. Já tinha fechado 2 vezes abaixo de 53,12, então fechou o gap e deixa novamente sombra superior com grande volume, mas faz movimento corretivo. Bastaria romper e fechar acima de 53,12 para a compra, na minha opinião, voltar à cena. E aí temos os Bradesco, né? Eu, por exemplo, acho que seria bem possível para esses bancos, Petro, uma abertura negativa com reação no intraday, que seria um cenário bem factível, assim, que seria bastante possível, com uma recuperação intradiária e fechamento positivo. Aí Bradesco, ela não tinha um sinal suspeito, com exceção do baixíssimo volume. Hoje ela monta uma pinça, só que tocou a média de 5 e reagiu, então é um sinal dúbio, digamos assim. Amanhã, pessoal, é o velho dia depois de amanhã que eu falo. Por que o dia depois de amanhã? Porque o amanhã é o dia da armadilha, né? Então fizeram uma armadilha ontem, provavelmente, para que hoje, né? Então o dia depois de amanhã seria amanhã, quarta-feira. Então é o dia que o mercado reflete durante a noite, pondera alguns pontos, fala, não, era só poeira, ele volta ao movimento anterior que era de alta. O mercado fala, não, tem alguma coisa nova no ar, e ele dá continuidade ao movimento prévio do dia anterior. Então, por exemplo, Itube, ela foi fora da banda, hoje fechou dentro, só que fechou gap, respeitou média de 5 e um topo anterior. Então poderia sim ser um recuo para formar um pivô. Por isso que eu falo, é o dia depois de amanhã que traz consigo a prova dos 9. E aí nós falaremos de Via Varejo, VVR3. A minha esposa resistiu bem até, caiu 1,76. Fechou aí pendurada na média de 5 e nessa LTA, e não muda nada. Aparentemente nós temos um triângulo ascendente, só que teria que romper 5,22 para confirmá-lo. Acima de 4,92 ela teria ainda a média aqui para segurar a onda. Hoje eu não vou fazer destaque, eu vou fazer 7 pedidos do YouTube, que tem muita coisa aqui acumulada. Então eu vou falar de Elbor. A Elbor já foi uma irmãzinha da JHSF, nesse momento não. É um ativo, de repente, para você. Eu deixo claro aqui, não está no meu grupo, mas está no radar. L de larápio. P. SB3 é a minha preferência se eu fosse pegar um trade para ir para o pau mesmo nessa área de realty, construção e afins, brokers e tal. Então, se eu fosse para o pau, eu não duvido, por exemplo, futuramente comprar essa ação. Está no radar, mas nossa carteira está completa. Só que ela fez um movimento técnico, um W, cumpriu plenamente o W, está corrigindo. Então, por exemplo, eu não acho que faz sentido comprar Elbor, por exemplo. Mas também não faz sentido trabalhar vendido. Eu acho que só tem coisa melhor. Porque tem um volume razoável, aumentou o volume. Mas eu não vejo um desenho que me... Enfim, se tudo subir, a Elbor vai subir. Mas você pode comprar um ativo mais seguro, menos arriscado. Até a própria JHSF, que já foi minha esposa, nos divorciamos e hoje ela continua num movimento interessante. Só que, para quem esperava um sinal na JHSF para realizar lucro, sinal aconteceu. A tempestade avistou a nuvem negra, né? Então, ela poderia ter penetrado um pouco mais o candle da entrada da banda de Bollinger, mas é um sinal no mínimo de cautela. Você poderia trabalhar com base em fechamento na mínima de hoje. Nesse caso, fechamento. E tem tido um bom volume nos últimos pregões. Isso sim pode sustentar um movimento altista se a compra voltar à tona. E aí temos BTOW3. A BTOW3 é uma ação que não é barata. Ela não é barata, ela não é descontada.
Mas é um ativo de fluxo, pessoal. Se começar a desembarcar gringo por aqui, estrangeiro, derrubando o dólar para comprar bolsa, eles vão para cima dela. Mas não é uma pérola, uma ação atrasada que não sobe por falta de fluxo. Está numa região pendurada que nem um morcego aqui numa LTB. Parece que nós temos um ombro, ombro, cabeça, ombro, ombro. Se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Simples assim. Mas não é uma pérola, por exemplo, como a gente tem algumas por aí. Ultrapar, eu acho que é um ativo extremamente descontado e descolado de fundamentos. Ela tem uma LTA, tentou inúmeras vezes, rompeu a R$ 21,90, R$ 22,00, não conseguiu, deixou uma estrutura cadente. Se a Ultrapar perder 20,65, ela pode voltar aqui para baixo, R$ 20,00, R$ 19,50. Caso ela respeite a média e volte o fluxo, aí eu acho que ela reuniria forças e ela rasgaria os 22 e viria rapidamente para R$ 23,84. R$ 24,00 por aí. Potencial para isso tem. Aí tem Even, o outro pedido, Even 3. O pessoal tá com os nomes modernos para colocar nos filhos agora. Pessoal, Even é um nome bom. Serve tanto para menino quanto para menina. Even, pode chamar de Even também. Então, a Even ou a Even, ela tem um sinal claro. Se eu tivesse comprado no ativo, eu colocaria o meu lucro todo no bolso. Explico por quê. A Even ou a Even, que pode ser nome de menino ou de menina, pode ser nome até de lancha, para quem tem. Ela tinha uma região que tinha marcado máxima, veio na média de 5 e subiu. Só que além dela ter uma pinça de topo e estar longe da média de 21, nós temos um rompimento falso. Então essa é a razão. Certo? Aí mais duas ações, RLog e AALR3. A RLog, a alta dessas empresas de aluguel de carro, de logística, por exemplo, e de seguros, elas me trazem um otimismo pessoal de mudança estrutural no Brasil. Eu acho que elas correram na frente. Claro, agora é um sinal que vai haver uma correção, né? Nós temos uma tempestade à vista, ou a nuvem negra, o candle abre aqui em cima, penetra pelo menos a metade do candle anterior. E hoje deu continuidade, deve buscar pelo menos a média. Mas para quem gosta de tendência, as correções são oportunidades, né? É a Cosan Logística. E a LR3, que é da área médica, é um ativo que já me interessou em muitos momentos. A compra de ouro foi aqui, inclusive um aluno meu comprou e me falou na época, depois ela acumulou e disparou. Aquela história das bandas de Bollinger estreitas, quando abre a boca do jacaré. Aquela história, pessoal, uma coisa é comprar a Aliar a 16, uma coisa é comprar a 13. Então, para quem crê que o fluxo virá, e eu acho que ele virá, é um ativo que faz sentido. Simples assim. Então, agora falemos do dólar. O dólar e a média devem se aproximar. Essa média pode descer mais um pouco ou o preço subir. O ponto é esse aqui, ó. Região de 3839, 3834 e 500, né? Acima dele, o mercado de dólar, a divisa busca a média, abaixo nele arrefece, já miraria 3766. O repique tem bom volume, mostrando alguma consistência. E não podemos negar que está acionando o martelete de ontem, uma vez que a sua máxima 3839 foi rompida com alguma facilidade. No caso do BOVA 11, nós temos um sinal estridente, né, de pânico, né? Mas assim, você tem um doji fora da banda, perdeu a mínima, o gap acaba sendo alto, fechou o gap, tem uma LTA, é uma região que permite algum espaço para correção, mas também indicaria uma inflexão, porque eu tenho o topo anterior e eu tenho LTA, lembrando que eu estou numa tendência de alta, né?
E no caso do Ibov, né, também um doji fora da banda, na verdade um mistura spinning top com doji, perdeu a mínima, penetrou a máxima histórica anterior de 100.440, mas assim, tem um 99.365 e tem a LTA, que pode segurar os preços, mas eu não duvidaria, por exemplo, de uma abertura em leve, né, quando começa os negócios a abrir em queda e depois inflexionar e mostrar alguma reação, talvez até tocando a LTA. E no caso do mini índice, né, que foi o que mais derreteu lágrimas de sangue hoje, eu tinha até marcado um estudo aqui, mas ele não faz muito sentido nesse momento. Fechou o gap, né, se aproximou do topo anterior e da LTA. Então, por exemplo, o mini índice abrindo aqui, ele já deve tocar a LTA e teria tudo para inflexionar, na minha visão. Agora, abaixo de 100.420, aí o caldo entorna. Ontem eu tinha falado para vocês que nós tínhamos um padrão muito técnico, né? Esse padrão se repetiu no topo, só que se o 102.460 fosse perdido, quebraria essa sequência que a gente viu aqui também, ó, né? Maior aqui, menor aqui. Então perdeu, quebrou o padrão, vem no topo. Aí o gap atraiu os preços. Nós tínhamos um topo anterior, 100.420, 100.515, cá está o mercado, inclusive praticamente tocando a LTA, que guia os preços desde o dia 24 de maio. Já faz muitos pregões que essa LTA guia os preços. Ok, pessoal? Então, saúde e paz a todos. Conto com seu like, compartilhe o vídeo, participe da área de comentários. Temos aí o Seja Bem-vindo à Bolsa como presente para quem está chegando, gratuito, com qualidade digital de som e imagem. E deixe o seu like, participe da área de comentários. Você é importante para nós, a nossa razão de ser. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!